Dados divulgados pela administração alfandegária da China nesta terça-feira mostram que o país reduziu em 25% as suas compras de açúcar no ano de 2017, enquanto em 2016 a China importou um volume próximo a cerca de 2.900.000 toneladas de açúcar. No ano de 2017, esse volume caiu para 2.290.000. Mais informações sobre esta queda nas importações da China deste importante produto, commodity agrícola, você acompanha ainda hoje nesta edição. A Agricultura BR traz em destaque agora o que vem acontecendo com os embarques brasileiros de soja. E nos primeiros 14 dias úteis do mês de janeiro, o volume é bastante expressivo. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora. Você acompanha comigo como é que vem os dados de exportação das tradings que operam no Brasil. O mês de janeiro de 2018 é parcial e vem com 1.040.000 toneladas da oleaginosa já embarcadas. Esses dados aqui já mostram, mesmo ainda faltando uma semana, cerca de 10 dias ainda para ter registro de embarques, já supera janeiro de 2017. Dezembro do ano passado teve um registro de embarques de 2.350.000 toneladas de soja. Você viu ali que janeiro de 2018 já é maior que janeiro de 2017. Entretanto, o faturamento ainda é menor. Veja só como é que está o faturamento das tradings que operam no Brasil. Janeiro tem números parciais e tinha aqui 395 milhões, já supera, perdão, 395 milhões e 700 mil dólares faturados. Em dezembro do ano passado, 913 milhões e 400 mil dólares. Janeiro do último ano, 364 milhões e 800 mil dólares são os dados parciais dos embarques do país em relação à soja. Um outro dado relevante aqui é que exatamente no mês de janeiro do ano passado, a média da tonelada embarcada de soja alcançava 400 dólares e 10 centes. No momento, pelo menos nesses 14 primeiros dias úteis, a média dos valores embarcados por tonelada pelas tradings que operam no Brasil é de 380 dólares e 17 centes. A soja negociada na Bolsa de Chicago fechou esta última segunda-feira novamente em alta, marcando já a sexta sessão seguida de elevação. É principalmente o padrão climático na Argentina que segue dando sustentação às cotações do mercado futuro do grão. Segundo a consultoria AG Resource, ainda falta umidade suficiente em parte do país vizinho para dar continuidade a essa reta final dos trabalhos de semeadura da soja. A falta de chuvas também já prejudica as plantações de milho. Com isso, há comprometimento da safra de grãos temporada 17-18. A mesma situação passa parte do estado do Rio Grande do Sul, onde ainda há falta de umidade. Enquanto isso, o restante do Brasil sofre com excesso de chuvas. Todas essas questões colocam em dúvida a safra 2017-18 de soja da América do Sul. Enquanto isso, as exportações de soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, seguem bastante aquecidas. Em especial a dos Estados Unidos, nestes últimos dias, mostraram uma forte recuperação no movimento que estava mais fraco no fim de 2017. Todos esses motivos fazem a soja subir lá na Bolsa de Chicago. Na manhã desta terça-feira, os negócios continuavam em alta, com posições já acima dos 10 dólares por bushel. A gente acompanha como estão os negócios deste momento, então, com a soja no cenário internacional. Negócios seguem em alta, a posição de março vem a 9 dólares 87 centes mais 75 por bushel, elevação de 0,35%. A alta é a mesma para maio, que há pouco vinha a 9 dólares 99 centes mais 25 por bushel. E a posição de julho segue sustentando o patamar de 10 dólares, vem agora 10 dólares 9 centes mais 25 por bushel, com alta de 0,34%. As cotações estão próximas aos valores mais altos do dia.
Juliana citava essa situação da Argentina e a Argentina vai passando por essa situação climática mais complicada que afeta principalmente a produção de milho daquele país, que está em estágio de desenvolvimento e acaba sofrendo mais as consequências climáticas. Nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para este país. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. O tempo mais seco e chuvas escassas na Argentina vem preocupando um pouco os produtores de soja, principalmente da região. Alguns produtores do norte da Argentina ainda não finalizaram as atividades de plantio, isso porque eles ainda esperam condições mais favoráveis para o desenvolvimento das lavouras, como é o caso da província de Salto e também Formosa. Os produtores seguem praticamente com as atividades finalizadas, mas ainda falta uma pequena parte de área semeada. Nos próximos 5 dias, teremos instabilidades na Argentina, só que as pancadas mais fortes ficam concentradas aqui no norte, justamente nas áreas onde ainda faltam ser semeadas algumas lavouras de soja. O volume de água vai ser bastante expressivo, em torno de 70 milímetros é o acumulado para 5 dias. Também chove aqui na região central da Argentina, só que aqui o volume é mais baixo, ou seja, são pancadas menos expressivas e também com menor volume. No decorrer do segundo período, essa chuva aqui na Argentina, principalmente nas áreas mais centrais, já começam a perder intensidade, enquanto que nas áreas mais ao norte ainda segue tendo previsão de pancadas bastante expressivas, como é o caso aqui do noroeste da Argentina, entre o período do dia 29 de janeiro até o dia 2 do mês de fevereiro. Agora, as temperaturas ainda devem seguir mais elevadas no decorrer dos próximos períodos, especialmente na região central da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o mercado vai continuar atento ao padrão climático na Argentina. Caso as chuvas que estão previstas não cheguem com tanta abundância assim, é possível, segundo a consultoria AG Resource, que isso cause novas altas no cenário internacional. Olha, por falar em clima, nos países vizinhos, principalmente, na tarde desta última segunda-feira, em Conchilhas, no Uruguai, aconteceu uma chuva de granizo sobre áreas de produção de soja que alguns produtores, de acordo com a imprensa local, têm dito que trouxe prejuízos. Ou seja, trouxe perdas por conta dessa variação climática. Nós vamos mostrar agora como é que está essa situação, como é que foi essa chuva um pouco mais expressiva. Você pode acompanhar conosco. Chuva de granizo lá no Uruguai, na província de Conchilhas, onde tivemos essa produção, né? Tivemos essa situação do granizo caindo por lá. Lá quem nos traz essas informações, né, e traz as imagens também é a agência Agrocasting, que nos cedeu para a exibição aqui no Agricultura BR, na tarde desta segunda-feira, áreas de produção de soja no Uruguai atingidas, portanto, por chuva de granizo. Olha só, o Uruguai é um país que tem, inclusive, exportado sua produção de soja, que é muito pequena. É muito pequena quando se compara, claro, aos seus vizinhos, Brasil, Argentina e Uruguai. Aí o Paraguai aí tem uma situação de produção, né? O Uruguai comparando com o Paraguai produz aí cerca de 10 milhões de toneladas e o Uruguai em torno de 3 milhões de toneladas, mas o fator positivo desse país é que ele tem conseguido manter, mesmo tendo pequenas áreas de produção, conseguido manter regularidade nos seus resultados de lavouras. É o que nós vamos ver agora. Você acompanha comigo essa produção do Uruguai no último ano, o que deve acontecer em 2018 e já uma projeção para 2019. Essas projeções aqui são da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2017, os uruguaios produziram 3 milhões e 30 mil toneladas de soja. Em 2018, a previsão é colher 3 milhões 170 mil toneladas da oleaginosa. E para 2019, a OCDE já traz essa previsão, 3 milhões 260 mil toneladas da oleaginosa no Uruguai, que tem pouca possibilidade de variação diária, mas tem mantido essa base de 3 milhões de toneladas já há alguns anos.
Você acaba de conferir como estão os valores da soja no Brasil nesta terça-feira pelas praças produtoras. A gente destaca agora os valores nos portos do Brasil, dois dos principais deles, Porto de Santos e Paranaguá. O que houve no Porto Paranaense nos últimos 15 dias foi alguma oscilação para o valor pago pela saca do grão, que agora resulta em queda de 0,7%. No dia 8 de janeiro, Porto de Paranaguá pagava R$ 73,00 pelo valor da saca do grão. No dia 12, recuou este preço para R$ 71,10 e no dia 15 para R$ 71,00, fechando no dia no menor valor do acumulado dessas últimas 2 semanas. De lá para cá, voltou a subir o valor pago pela saca da soja. No dia 18 já eram R$ 72,50 e o patamar se mantém nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, portanto, registrando ainda assim esse recuo no acumulado de 15 dias. O Porto de Santos, também pelos mesmos motivos que a Juliana trouxe agora, recuo nesses últimos dias. Você acompanha conosco agora os valores negociados para o Porto de Santos, maior embarcador de soja do país. No dia 8 de janeiro tinha o valor de R$ 73,00 a saca. No dia 12 recuou a R$ 72,10. Dia 15 estava em R$ 71,50 e também na última quinta-feira R$ 71,50 a saca. Tem uma recuperação frente aos valores praticados na última semana, nesse dia 23, vindo para R$ 72,50 a saca de 60 quilos, portanto tem uma recuperação frente à última semana. Entretanto, no dia 8 de janeiro o valor era de R$ 73,00, como comparativo é para esses 15 dias, portanto, recuo para os negócios com soja no Porto de Santos. O dólar aqui no Brasil é um dos motivos do sobe e desce do preço da soja aqui no país, já que o produto é bastante exportado. Vamos acompanhar como que a moeda vem se comportando nesta terça-feira aqui no país. A gente já vê que ela vem em alta, a alta hoje é mais expressiva, veja só, sobe 0,74%, dólar que vinha em cerca dos R$ 3,20 já há alguns dias. Hoje, Fabiano, já está aos R$ 3,23 mais 4. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter informações importantes a respeito de uma possível repactuação do acordo de leniência dos diretores da JF. E ainda nesta edição a gente destaca a produção de café de Rondônia, que neste ano deve crescer ainda mais. Voltamos já. No mês de janeiro, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números de embarques do Brasil no ano de 2017. No que diz respeito à soja, houve recorde, como a gente bem já divulgou por aqui, e a gente traz em destaque hoje o estado do Mato Grosso, maior estado produtor de soja do Brasil. Para o estado mato-grossense também houve recorde na movimentação de exportações da soja produzida no estado. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram 18 milhões de toneladas enviadas aos países compradores. Nesse relatório da Secretaria, pôde-se perceber um forte avanço nos portos do arco norte do país no escoamento da safra mato-grossense, um grande gargalo da agricultura nacional que agora começa a ter um novo rumo. De acordo com os dados da Secretaria, os embarques pelos portos do Arco Norte cresceram 42,7%, mostrando, portanto, também um novo recorde para este setor. De acordo com as informações, o Porto de Santos continua liderando os embarques de soja do estado mato-grossense. Mas o Porto de Barcarena, no Pará, ele vem ganhando cada vez mais destaque. De acordo com os números, 46,7% da soja produzida no Mato Grosso e embarcada em 2017 foi enviada através do Porto Paulista. Mas 18,7% já foi embarcada pelo Porto de Barcarena, no estado do Pará, registrando, portanto, essa forte participação. Em terceiro lugar ficou o Porto de Manaus, no estado do Amazonas, representando 8,7%. Por fim, a gente traz essa grande participação do Porto de Barcarena nos embarques da soja do Mato Grosso e o quanto que eles cresceram em 2017. Avançaram 92,6% frente ao ano de 2016 no volume embarcado. Agora, os produtores de soja do estado do Mato Grosso estão com as atenções no campo,
dando início às atividades de colheita da nova temporada. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, se essa chuvarada que pegou o estado do Mato Grosso nas últimas semanas vai dar trégua daqui para frente para adiantar as atividades de campo. É com você, Juliana. Nos últimos períodos, as instabilidades ainda ocorreram com forte intensidade no estado do Mato Grosso. Isso acabou atrapalhando especialmente os produtores que estavam em fase de colheita da soja, assim como os produtores de algodão que seguem em fase de plantio. Então, com essas atividades ainda atrasadas, apenas 3% de áreas já foram colhidas em relação ao plantio da soja e apenas 26% já foram implantados em relação às lavouras de algodão. Ambos ainda seguem em atraso. Agora, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu um pouco ao longo das últimas semanas, porque as chuvas já começaram a diminuir. Então, agora, o cenário ainda é mais favorável para os produtores darem andamento às atividades no campo. Dessa vez, os índices seguem em torno de 70% a 80% aqui nessas áreas em azul no mapa. Nos próximos 5 dias, as instabilidades voltam a ganhar intensidade aos poucos na região central do Brasil. Isto porque um novo corredor de umidade vai passar a atuar aqui entre o Mato Grosso e Goiás. E por conta dessas instabilidades lá no alto da atmosfera, que vão ganhar um pouco mais de intensidade, vai ter previsão de pancadas mais expressivas na região. Aqui em Goiás, o acumulado ainda segue elevado, em torno de 70 milímetros, enquanto que no norte, também na faixa leste do Mato Grosso, é onde a chuva também ocorre com maior intensidade. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades também ocorrem, só que o volume não deve ser muito elevado e não passa de 30 milímetros o acumulado em 5 dias. No decorrer da segunda semana, as instabilidades conseguem ganhar cada vez mais intensidade. Isto porque este corredor de umidade vai conseguir ganhar mais força, vai provocar temporais na região. Tem previsão de acumulados de até 100 milímetros entre Mato Grosso e Goiás. E de maneira geral, todo o estado goiano e grande parte do estado do Mato Grosso, as instabilidades vão seguir ocorrendo com forte intensidade e com volumes elevados. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 7 do mês de fevereiro, a chuva vai seguir forte no estado do Mato Grosso principalmente. Tem previsão de acumulados que podem até chegar a 100 milímetros. Agora, no estado de Goiás, a chuva até diminui um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim, os acumulados ainda seguem elevados na maior parte da região centro-oeste e também no estado do Mato Grosso. Então, ao longo das próximas semanas, como essa chuva ganha cada vez mais intensidade por conta da intensificação de um corredor de umidade, os produtores de soja que estão em fase de colheita e também os produtores de algodão que seguem em fase de plantio podem acabar tendo transtornos em relação ao andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. É hora do quadro Agroações de hoje, que traz o seguinte destaque. Adivinha só? Isso mesmo, a JBS. A JBS através da sua controladora, a JF. Exatamente, Juliana, e podemos dizer que corre a boca pequena, que é aquele acordo de repactuação de Joesley e Wesley Batista em torno daquele acordo de leniência de mais de 10 bilhões de reais a serem pagos nos próximos 25 anos, ele pode ser alterado. Essa alteração ocorre principalmente por conta da situação do que foi colocado à disposição das informações de que eles teriam usado esse vazamento das informações para terem vantagens no mercado financeiro. Bom, a gente pode colocar na tela aí para o pessoal de casa acompanhar um pouco das situações que houveram envolvendo a JBS e os seus donos. A leniência do grupo, fechada no final de maio do ano passado, prevê o pagamento de uma multa recorde no valor de 10 bilhões e 300 milhões de reais durante 25 anos, por atos praticados por empresas controladas pela holding. Essa leniência foi posteriormente confirmada pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Executivos da JF, que controla a processadora de carne JBS, também firmaram delações premiadas um pouco antes, e ao implicar diretamente o presidente Michel Temer e uma série de políticos da base aliada, geraram a maior crise política do atual governo. Essas delações foram questionadas e seus efeitos estão temporariamente suspensos após o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tê-los acusado de omitirem informações.
O acordo de leniência ficou em xeque após os irmãos terem sido presos pela Polícia Federal em investigação que apurou que eles se valeram de informações da própria delação premiada deles para obterem lucros milionários no mercado financeiro. Em seguida, os dois foram denunciados pelo Ministério Público Federal Paulista pelo episódio e, em meados de outubro, tornaram-se réus por uso indevido de informação privilegiada, o chamado insider trading, e manipulado o mercado. Então, assim, para que o público em casa entenda isso que nós estamos dizendo, é o seguinte: os irmãos Joesley e Wesley Batista, teoricamente, estão sendo acusados, há uma desconfiança muito forte disso, de terem utilizado o episódio do seu acordo de leniência, os seus depoimentos, de uma maneira a terem vantagens do mercado. Eles mesmos teriam vazado isso, segundo o que está sendo apurado. Então, antes de vazar as informações desse acordo, eles teriam feito uma aquisição fortíssima de dólar, né? E a empresa feito uma aquisição muito forte de dólar no mercado com preços mais baixos e vendido ações da JBS aos preços de mercado, que estavam mais elevados. Depois do vazamento, eles puderam utilizar esses dólares que compraram mais barato por um valor melhor. O dólar subiu assim que esse escândalo ganhou o mercado. E depois eles recompraram ações da JBS por um valor muito mais baixo, que foi o impacto inicial que se teve sobre as ações desta empresa. É por isso que se tem essa suspeita sobre os dois de terem realizado isso que eu acabei de dizer e também essa repactuação de acordo de leniência. Vamos acompanhar então como que o mercado financeiro operou nestes últimos dias, nesse mês de janeiro, com as ações da JBS na Bolsa de São Paulo. A gente relembra que no dia 2 de janeiro a cotação estava em R$ 10,10. No dia 8, mantinha o valor próximo aos R$ 10, mas já recuava para R$ 10 a ação. No dia 12 de janeiro estava em R$ 9,82. No dia 19, em R$ 9,70. E no dia 21, a primeira coluna que está à esquerda do seu gráfico, você vê como a ação já vem em queda. Valor de fechamento deste dia 21 foi R$ 9,18. Fabiano, já desvalorizou bastante ao longo desse ano, né? Exatamente. Agora, esse 9,70, que era o valor que nós tínhamos agora, acabou de ser mostrado, é o mesmo que se tinha no dia 18 de maio, portanto, antes, né, do vazamento das informações. Então, mesmo com toda essa situação, as ações da JBS que chegaram a ser negociadas abaixo de R$ 6,00 o valor da ação, teve uma recuperação, acabou fechando o ano no mesmo patamar que tinha antes do escândalo. E começou o ano muito bem, agora teve um ajuste. Agora tem essas informações de repactuação. Vamos saber como é que o mercado reage. São as informações ao vivo agora em torno do que vem acontecendo com as ações de JBS. Você observa que o mercado reage mal a esse destaque, podendo haver essa repactuação. Observe que as ações da JBS, negociadas sobre a sigla JBS S3, cai 1,84%. Então, uma queda forte, queda de quase 2%. Negócios agora a R$ 9,57. A abertura foi a R$ 9,70, R$ 9,77. Chegou a ser negociada a R$ 9,82, mas movimentação de mercado em torno dessa informação de possível repactuação de acordo de leniência, ela mexe com o mercado e a queda agora para as ações de JBS são de quase 2%. A SOCOM, a Associação Nacional, que representa os confinadores do país, comentou aquele caso que você já viu aqui no Agricultura BR, logo que eles foram divulgados, em torno da CODESP,
que controla o Porto de Santos, de impedir, de suspender os embarques de animais por esse terminal que é o mais importante do país para diversos produtos nacionais. Isso ocorreu assim que teve um problema de embarques, isso é inegável que aconteceu um problema de embarques de animais vivos no Porto de Santos. Posterior a isso, houve uma pressão de entidades ambientalistas e que também impedem maus tratos a animais, de que isso tinha ocorrido, e com isso a Codesp teve uma decisão, no mínimo, arbitrária. Ao invés de conseguir, de lidar com a situação, ou seja, tratá-la e impedir que isso volte a acontecer. Porque a grande questão é por que aconteceu. Tendo havido uma situação que trouxe desconforto aos animais que estavam sendo embarcados ou qualquer coisa parecida com isso, deveria-se ter uma outra de resposta, que é tratar aquilo que aconteceu, punir os responsáveis por aquilo, porque, evidentemente, quem trabalha com os animais, que os produziram, que venderam, tem todo o interesse para que eles cheguem na mesma condição na qual eles foram produzidos. É uma questão óbvia. Então, a Socom se manifestou em torno dessa situação, considerando ela negativa para a produção de carne. É importante lembrar aqui, trazendo aqui os dados precisos, no último dia 12, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, chamada Codesp, suspendeu o embarque de cargas vivas, afirmando se tratar de uma medida preventiva. A Codesp também informou que aguarda um parecer da Agência Nacional de Transportes Aquaviários para regular o transporte de cargas vivas. Portanto, torna uma medida, suspende, pune todo mundo por um erro que aconteceu, se ocorreu, dentro do Porto de Santos, sem trazer nenhuma solução para aquilo que havia acontecido. Sobre este assunto, bastante polêmico, a jornalista Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com o presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Acompanhe. Sebastião Guedes, presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Seja bem-vindo ao SBA. Eu já vou direto ao ponto. Qual é o posicionamento do Conselho Nacional de Pecuária de Corte em relação a essa suspensão de embarques de carga viva pelo Porto de Santos? O Conselho Nacional de Pecuária de Corte tem uma posição clara a favor de exportação de animais vivos, de animais em pé. Diversos países fazem isso e o Brasil tem condições de fazer. Se não fizermos, perderemos o mercado para a concorrência. A exportação de gado em pé, em navios, é regida por organismos internacionais. A Organização Mundial de Saúde Animal e outras já definiram essas questões. Eu não sei por que algumas entidades brasileiras que nem têm poder de legislar, administrações de portos, ficam colocando restrições com base em sugestões indevidas, e sugestões estapafúrdias de alguns deputados que, ao invés de cuidarem dos principais problemas que afetam a população brasileira, ficam cuidando, de assentos em legislações internacionais que já definiram o tema. Nós somos a favor da exportação de gado em pé e a Organização Mundial de Saúde Animal já definiu as condições. Se o navio é feito para transportar esses animais, e navios enormes que levam 25 mil cabeças por 10, 15, 20 dias, não é a administração de um porto que vai legislar sobre isso. No Brasil, nós estamos tendo uma inversão de valores, Nós temos que seguir, parâmetros legislativos e não dependermos do burocrata ou de uma entidade querendo legislar, meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Estamos vivendo crises aí na saúde pública com a febre amarela, na educação com falta de escola, nos transportes, uma barbaridade nas grandes cidades. E ficam cuidando de... Se usa pimenta do reino moída, ou apenas esfareladas. Tem a dó, Seu Sebastião, o Porto de Santos ficou aí um longo período sem fazer esse tipo de embarque e retomou agora há pouco tempo, inclusive fez um último embarque de mais de 20 mil cabeças de gado. Quanto que a pecuária perde com essa suspensão? Quanto que o Brasil perde a cadeia? Perde muito, porque olha, o embarque num navio desse, como o último que fizeram em Santos, foi mais ou menos em outubro, eu calculo, são 25 mil cabeças. 25 mil cabeças são 500 caminhões de novilhos vivos
que vêm de diferentes fazendas e que chegam, né, que foram trabalhados durante 2 anos e que chegam nos portos para ir embora para a Turquia, para outros países do Oriente, antigamente a própria Venezuela, né, onde a fome é o grande mal nacional na Venezuela. A Venezuela não importava gado do Brasil, mas saindo do Pará. Então quem exportava era principalmente Pará, o Rio Grande do Sul, com exportações pioneiras para a Turquia, a Bahia, e São Paulo não tinha isso, sabe? Nós tínhamos essa limitação de mercado. E a exportação de gado em pé é uma solução para grandes problemas da pecuária. Nós temos regiões do Brasil, como Belém do Pará, quando não se exportava gado em pé, o oligopólio da indústria frigorífica derrubava o preço da arroba para o criador no Pará. Quando começou a exportar gado em pé, melhorou muito o ambiente de concorrência, sabe? E o preço da arroba se elevou. Nós somos favoráveis e esperamos que Santos, o estado de São Paulo, continue autorizando isto, né? O Conselho, então, ele não enxerga que deva haver algum tipo de regulamentação diferenciada, alguma coisa nesse sentido, para que isso volte a acontecer? Pode até ter regulamentação diferenciada no transporte terrestre, apesar de que a legislação brasileira é muito forte nisso daí. Agora, o transporte internacional, isso é convênio mundial, a Organização Mundial de Saúde Animal aprovou. São 160 e tantos países que aprovaram, inclusive o Brasil. Então, eu não acho justo que um parlamentar provincial, né, estadual, venha com as moções dessa, né? Eu acho que o Brasil está cuidando de coisas super supérfluas e descuidando do que é importante. Nós somos a favor dessa exportação, esse mercado existe se o Brasil não exporta. Exporta Argentina, Colômbia, México, Uruguai. E por que nós vamos deixar de exportar? Nós temos a melhor pecuária de corte comercial do mundo, maior rebanho comercial do mundo, 220 milhões de cabeças. Geramos 7 milhões de empregos na cadeia produtiva da pecuária de corte. E agora querem dificultar isso daí. Para mim, numa linguagem bem clara, não tem cabimento um negócio desse, sabe? E deputados deveriam cuidar de assuntos mais substantivos que afetam a nós, brasileiros, né? Eu tenho amigos que estão desistindo de vir no Brasil fazer turismo da Espanha por causa dessa incompetência generalizada da administração do caso de febre amarela. Por que deputados não cuidam desse assunto? Seu Sebastião, a gente acompanha que algumas entidades vêm se manifestando aí através de notas, né, e de outras formas contrárias a essa suspensão, inclusive a SOCOM, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Algumas entidades estão aí se manifestando. Deve haver uma união dessas entidades, algum movimento para que esse quadro ele seja revertido? Eu acho que sim, nós temos que fazer a pressão política com o apoio de vocês, da imprensa, que é importantíssimo, importantíssimo, e também trabalharmos em conjunto junto às autoridades que realmente devem impor a obediência à legislação. Olha, eu não quero ser radical, mas o Brasil está precisando de um cidadão com uma mentalidade assim mais realista, de cuidar de coisas importantes, de largar mão, de ficar cuidando de um pedantismo que não cabe na realidade brasileira. São 500 caminhões no embarque desse, de gado que vem de Barretos, vem dessa região aqui de São Paulo, com ótimas rodovias, dentro das leis brasileiras, vem a um porto embarcado num navio que leva 25 mil cabeças, construído especialmente para isso. Ou seja, se a Europa tivesse condições de exportar, usaria esse navio e mandaria, inclusive aqueles países que são os mais, digamos, amigos do chamado exagerado bem-estar animal. É óbvio que bem-estar animal é importante. Eu sou veterinário e por vocação, e nós temos que valorizar esse ponto, mas nós não podemos exagerar, meu Deus do céu. Nós estamos destruindo empregos, nós estamos prejudicando a cadeia produtiva. O Conselho Nacional da Pecuária de Corte, a exemplo de outras entidades que citou aí, é amplamente favorável a este comércio, que é regrado,
por acordos internacionais, da Organização Mundial de Saúde Animal e outros organismos internacionais. Agora, olha, só falta, me desculpe o meu realismo, mas traduz o meu estado de espírito, só falta um vereador, né, numa cidade dessas querer impedir um assunto desse. Não tem cabimento um negócio desse. Seu Sebastião, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e desculpe a franqueza, mas está na hora de nós mudarmos as prioridades. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Esse foi Sebastião Guedes, presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, e nós voltamos ao programa. Então, o Sebastião Guedes conversando com a Sara Kirchhoff. Essa é uma posição importante porque mostra, né, por que não se lida com a questão. Se houve problema, tem que resolver o problema. Mas agora vamos destacar o milho aqui na Agricultura BR, e o milho em Chicago, depois de um dia de alta, hoje recua. Posição de março vem perdendo 0,21% a 3 dólares 51 centes o bushel. Maio, 3 dólares 59 centes por bushel, com queda de 0,20%. Julho também perde 0,20% a 3 dólares 68 centes o bushel, enquanto setembro, queda de 0,26% a 3 dólares 75 centes por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E é hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta falando sobre café, com destaque na edição de hoje para a produção em Rondônia. Aproveite para entrar em contato, nosso WhatsApp é o 679-9656-2266. A gente já volta. E a Embrapa e a Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa definiram e pesquisaram e chegaram a uma variante que traz resistência à ferrugem asiática, a chamada BRS 511, que foi lançada recentemente numa feira no interior do estado de Mato Grosso do Sul. O repórter Kleber Rabelo foi lá conhecer essa variedade e nos traz agora no Agricultura BR. Entre as cultivares de soja apresentadas pela Embrapa e Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa, o destaque foi a BRS 511. Apesar de convencional, a cultivar tem alta produtividade e um diferencial. Ela apresenta grande tolerância à ferrugem asiática. Ela tem algumas características que acabam valorizando ela nesse cenário atual. Um deles, se não o principal, né, ela tem uma tolerância à ferrugem asiática da soja, que é disparada, né, a principal doença da cultura da soja, que acaba causando mais perdas também. Ou seja, você tem que fazer o manejo, né, com fungicidas, aí 2 aplicações, no máximo 3, e a doença não vai avançar de jeito nenhum, já que ela tem essa característica genética da cultivar, vai segurar a doença no bacheiro da planta, então ela não acaba se proliferando, não vai impactar de forma nenhuma na produtividade da lavoura de soja. A BRS 511 é um dos lançamentos da Embrapa na safra 2017-18. E apresenta ampla adaptação, sendo indicada para as regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Na rede de avaliação onde foi testada, a BRS 511 foi superior à BRS 284, que já esteve entre as mais produtivas do país. O pesquisador da Embrapa também destacou a superioridade da cultivar em termos de comercialização. Ela tem o bônus na hora da comercialização, né? Os materiais convencionais, eles acabam atendendo algumas exigências de alguns nichos de mercado, como lá na União Europeia, né? Então aqui se consegue um bônus de 10, 12, 15 reais aqui no Mato Grosso do Sul por se produzir essa soja, por saca, né? Por se produzir esse grupo, né, de materiais convencionais. Então, em uma lavoura que a gente tem médias de produtividade de 60, 70 sacas por hectare, vezes 10, 12, 15 reais de bônus, acaba passando aí dos R$1.000 a margem, só por ser um material convencional. Sem falar de outras vantagens ainda, a parte técnica, né? A gente vai fazer um melhor manejo de herbicida, que a gente tem que trabalhar com aqueles os herbicidas mais antigos, o próprio manejo da ferrugem asiática. Então tem uma série de vantagens, tanto técnicas, né, falando mais agronomicamente, como financeiro.
Os preços do café arábica reagiram positivamente nesta última segunda-feira no estado de São Paulo. O CPEA apurou os valores e viu que houve alguma recuperação. O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 445,71. Veja que foi uma recuperação em relação à queda observada no fim da semana passada. Ainda assim, os valores vêm mais baixos na comparação com o fechamento de 2017, queda de 0,22%. Negócios em Nova York agora, você acompanha conosco os valores praticados. Temos Nova York voltando em queda. Ontem os negócios, as posições em Nova York fecharam até com uma elevação de quase 1%. Hoje devolve tudo que ganhou e um pouco mais. É o que nós temos visto para o café arábica negociado na Bolsa Norte-Americana. Posição de março perde 1,22%, vem a $1,21 a libra-peso. Maio, $1,23 a libra-peso, com queda de 1,12%. Posição de julho vem negociada a $1,25 a libra-peso, com queda de 1,18%. E setembro vem com recuo também um recuo forte de 1,12%, com $1,28 mais 30 libra-peso. Portanto, café arábica, se ganhava 1% hoje, perde um pouco mais do que isso nesta terça-feira. O assunto segue sendo café, mas agora a gente fala da outra variedade, a Conilon. E o destaque da vez é o estado de Rondônia. Segundo maior produtor da variedade aqui no país, só perde para o estado do Espírito Santo. Olha, no último levantamento divulgado pela Conab na última semana, que trouxe a primeira projeção para a safra 2018 de café do Brasil, a Conab trouxe um grande destaque: a expectativa de que a safra de Conilon do estado de Rondônia cresça até 24% neste novo ano. O reflexo desta alta está na alta produtividade dos cafezais. A área em cultivo com café não cresce em nada, permanece a mesma, mas é a melhora do rendimento médio dos pés de café que traz essa projeção de uma safra maior. O estado de Rondônia tem investido cada vez mais em mudas clonais, ou seja, mudas de pés de café que se deram bem na região e resultaram em bons rendimentos, e trocando todo o seu cafezal do estado. Isso tem rendido excelentes rendimentos, produtividade média por hectare, e a gente acompanha os destaques agora da Conab então. O que a companhia espera para esse ano de 2018? Veja que a área, como eu comentava há pouco, não muda, permanece em 74.250 hectares. Mas a produtividade média, ela melhora e melhora muito, alcançando entre 30,54 sacas por hectare até 32,37 sacas. Esse volume total de sacas que deve ser retirado dos pés em Rondônia pode ser até 24% acima do que a produtividade média observada na safra 2017, que foi de 26,10 sacas. Com isso, a produção cresce também entre 17% a 24%, saindo de 2.260.000 sacas colhidas em 2017 para 2.400.000. A gente segue acompanhando, então, o que acontece com o estado de Rondônia e sempre traz aqui o acompanhamento para vocês. Por enquanto, vamos acompanhar como vem operando o mercado de café Conilon aqui no Brasil. Desta vez, a referência é o estado capixaba, o Espírito Santo, maior produtor da variedade. Nesta última segunda-feira, houve nova queda para o valor da saca de Conilon, tipo 6, peneira 13 e acima. O valor da saca de 60 quilos fechou a R$ 316,38. Forte queda acontecendo para o mercado de café Conilon. O acumulado do ano de 2018 traz uma baixa já superior a 11%. Vale a gente destacar aqui que, conforme a Conab e IBGE,
vem divulgando, as projeções para essa safra 2018 do grão são positivas, considerando também a variedade Conilon. Porém, nesta última segunda-feira, o Agricultura BR destacou aqui uma participação de um telespectador do estado do Espírito Santo mostrando os seus pés de café que estavam secos, dizendo que as projeções de safra tão otimistas assim não condizem com a realidade. Vamos saber como é que vem, Juliano, os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. Eles também ajudam a influenciar os valores pagos aqui no Brasil, além, claro, desses dados que têm demonstrado, ao contrário do que os produtores estão dizendo, que a produção e produtividade nacional seriam mais efetivas, maiores. Veja conosco que café robusta hoje recua na Bolsa de Londres, mas assim como os ganhos que nós temos vistos, eventualmente, eles não mexem muito com o mercado. Eles permanecem fazendo com que os negócios fiquem nessa mesma margem de preço. Agora temos a posição de janeiro negociada com queda de 0,39% a 1.776 dólares a tonelada, já uma posição que tem seus negócios migrando para a outra, que é de mais curto prazo. Tem pouco volume de negócio a posição de janeiro, posição de março, aí sim, vem negociada com queda de 0,84% a 1.752 dólares a tonelada, maio, queda de 0,68%, 1.739 dólares e julho, 1.772 dólares a tonelada, com queda de 0,39%. É hora de mais um rápido intervalo. Bom, e daqui a pouco no Agricultura BR você tem mais informações, mas neste momento uma informação que atinge todos os cidadãos brasileiros é a situação que nós vamos ter amanhã, o julgamento do ex-presidente Lula. Ele vai para a segunda instância de um julgamento que fala sobre o triplex, todo mundo conhece a história, se é ou não é do presidente Lula. Esses são manifestantes que já estão prontos ali na região, tem um aparato de segurança muito forte e, Juliana, tem protestos pelo país inteiro. Há pouco a gente via que no estado de Pernambuco e também outros estados do Nordeste tem protestos, no caso a favor do ex-presidente Lula. Essa foto aqui foi enviada por uma ex-colega nossa que trabalhou conosco, correspondente internacional inclusive, Manu Castro, que está em Porto Alegre, enviou essa imagem aqui para nós. Por enquanto, já tem organização sim de acampados e gente para protestar a favor e contra dessa possível condenação do ex-presidente Lula. Isso acontece amanhã e amanhã a gente estará ligado aqui em tudo que acontece a nível nacional e você acompanha no Agricultura BR. Por aqui é hora de mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre o cultivo de mamona aqui no Brasil e também em destaque a cana-de-açúcar. A área destinada ao cultivo da mamona deve crescer em mais de 20% no Brasil no ciclo 2017-18. A Conab projeta que a área fique em 33.900 hectares. Ao contrário das demais produções agrícolas do Brasil, neste ciclo, a mamona deve apresentar ganhos de produtividade em relação ao ano passado, chegando ao rendimento médio de 478 quilos por hectare. A sua produção foi estimada pela Conab em 16.200 toneladas, um volume que, se confirmado, pode ser mais de 23% acima da safra anterior. É na Bahia que o cultivo da mamona está concentrado no Brasil e onde o expressivo aumento de área foi observado neste ciclo. O estado responde por 80% da safra nacional. Para a Conab, o atual preço da planta, que está considerado alto, pode ser um incentivo que explica o aumento da área produtiva. De acordo com o Centro de Referência da Cadeia de Produção de Biocombustíveis para a Agricultura Familiar, a cotação da mamona na Bahia neste mês de janeiro é de R$ 181,14 pela saca de 60 quilos. Segundo a Embrapa, a planta da mamona é tolerante à seca, tornando-se assim uma cultura viável para a região semiárida do Brasil, onde há poucas alternativas agrícolas. O cultivo da mamona é
feito para se extrair o óleo da sua semente. Aqui no Brasil, o uso do óleo se destaca para a fabricação de biocombustíveis. E a China, o maior importador mundial de açúcar, em 2017, fez a aquisição de 2.290.000 toneladas no mercado externo. Isso representa uma queda, e uma queda forte, superior a 25%. De acordo com os dados do próprio governo da China, isso ocorre como uma maneira de proteger a produção chinesa. Vamos às informações então. Aqui nós temos os dados em tela. De acordo com a administração de alfândegas da China, em 2016, os chineses importaram 2.900.000 toneladas de açúcar. China é o maior importador de açúcar do mundo. Em 2017, cai 25% para 2.290.000 toneladas do adoçante. O recuo ocorre, como eu disse, para proteger esses produtores locais. E se na diferença anual a queda é grande, na mensal, maior ainda. É o que nós vamos mostrar agora. Os últimos dados decorrem do mês de dezembro de 2017 e no comparativo com o mesmo período, um ano antes, portanto, dezembro de 2016, a queda é ainda mais expressiva. Veja só como nós temos dezembro de 2017, como a importação de açúcar na China na ordem de 130.000 toneladas, em dezembro de 17, dezembro de 16 foram 220.000 toneladas de açúcar, queda de 38,7%, uma queda muito forte. O país, além de estar comprando menos açúcar no mercado internacional para proteger os seus produtores, ele também impôs em tributações mais severas sobre a entrada de açúcar externo e, com isso, torna o negócio para quem vende de outros países, evidentemente, mais complicado. O assunto segue sendo açúcar, porque agora vamos saber como é que vem os negócios neste momento lá na Bolsa de Nova York para o adoçante. Você acompanhando a Agricultura BR, nós temos aqui açúcar recuando, a posição de março perde 0,30% a 13 centes mais 13 por libra-peso. Maio, 13 centes de dólar mais 25, com recuo de 0,45%. Julho, 13 centes mais 51 por libra-peso, com queda de 0,36%. E outubro recua 0,35% a 13 centes de dólar mais 87 por libra-peso, dia de queda, portanto, para o açúcar negociado em Nova York. Produtores de arroz de todo o Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, estão com a cultura no campo. É hora de acompanhar como que o clima se comporta para estes produtores nos próximos dias. O desenvolvimento do arroz no Rio Grande do Sul acabou trazendo preocupação para os produtores ao longo dos últimos períodos. Isso porque as instabilidades perderam um pouco mais de intensidade em áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul, o que acabou garantindo até a diminuição da umidade do solo aqui do oeste até o sul gaúcho. Agora, no estado do Paraná, as instabilidades vêm se mantendo de maneira bastante frequente, o solo também se mantém com bastante umidade. Aqui os índices no estado do Paraná passam de 90%. Já no Rio Grande do Sul, como essas instabilidades ainda ocorrem de maneira menos frequentes, a luminosidade acaba garantindo bom desenvolvimento para as lavouras de arroz. Nos próximos 5 dias, teremos chuva na região sul, só que não vai ser uma chuva bem distribuída. Acontece que uma área de baixa pressão vai se formar no sul do Rio Grande do Sul e vai conseguir intensificar as instabilidades no estado gaúcho. Mas isso de maneira muito isolada aqui do oeste até o norte do Rio Grande do Sul, onde o volume de água pode alcançar até 50 milímetros. Agora, nas demais áreas da região, as instabilidades ainda podem ocorrer, trazer algumas pancadas de chuva, só que o volume vai ser menor. No estado do Paraná, as instabilidades mais expressivas ficam concentradas na faixa leste. Isso por conta da circulação dos ventos no oceano, que acaba trazendo mais umidade do oceano contra a costa, e por conta disso, as instabilidades também devem seguir ocorrendo de maneira mais frequentes. No decorrer do segundo período, entre os dias 29 de janeiro até o dia 2 do mês de fevereiro, as instabilidades perdem intensidade em grande parte da região sul. Isso porque a chuva ganha força na região central do Brasil, entre o sudeste e centro-oeste, e aí por conta disso que as chuvas perdem intensidade na região sul.
tanto que o tempo seco até vai voltar a predominar aqui na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, previsão de pancadas fracas e também irregulares. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 7 do mês de fevereiro, teremos tempo firme ainda na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Grande parte do estado gaúcho ainda recebe pancadas muito isoladas, enquanto que no Paraná é onde a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade. Mesmo assim, o volume de água não passa de 30 milímetros no estado do Paraná. Então, áreas produtoras de arroz do Paraná ainda devem seguir mantendo bom ritmo de crescimento, porque as instabilidades seguem frequentes e mantêm o solo com bastante umidade. Já no Rio Grande do Sul, como esse tempo mais seco ainda pode predominar ao longo das próximas semanas, principalmente alcançar algumas áreas produtoras de arroz, a umidade do solo pode cair um pouco mais e, principalmente, como as instabilidades ainda seguem mais fracas no Rio Grande do Sul, os níveis dos reservatórios não devem subir muito. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o IBGE já apresentou as suas primeiras expectativas em relação à safra de inverno do Brasil do ano de 2018. O Instituto prevê uma forte recuperação no cultivo e na produção de trigo, triticale, aveia e centeio. Apenas aveia e cevada, melhor dizendo. Apenas a produção de centeio é que deve cair na visão do Instituto. Vamos acompanhar na tela, então, qual é essa projeção. De acordo com o IBGE, a safra de trigo do Brasil em 2018 deve apresentar uma recuperação de 44,5%, uma forte recuperação depois da quebra que a gente teve em 2017. A safra de triticale deve crescer 38,7%, a de aveia 15,6% e a de cevada 29,8%. Apenas o centeio, entre as culturas de inverno, deve apresentar recuo de 22,6%. Bom, vamos ver em detalhes então o quanto cresce essas principais culturas de inverno do país. A produção de trigo sai de um volume cultivado e colhido em 2017 de 4.240.000 toneladas para 6.130.000. Se essa recuperação realmente acontecer, isso indica que o Brasil terá de importar menos trigo de outros países produtores para suprir a sua demanda interna, que é de cerca de 12 milhões de toneladas. A safra de aveia deve sair de 600.000 toneladas para cerca de 700.000 em 2018 e a de cevada de 280.000 para 370.000 toneladas. A produção mundial de trigo deve ser a maior da história no ciclo 17-18. Mesmo com a área plantada caindo bastante, ficando a menor desde a safra 13-14. Os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aponta que a alta na produção em relação ao ciclo passado deve ficar em cerca de 7 milhões de toneladas. Enquanto no ano de 2017, safra passada, o mundo colheu 750.400 toneladas de trigo. Neste ciclo novo, a projeção é de que a colheita alcance 757 milhões e 100 mil toneladas. Portanto, cerca de 7 milhões, um pouco menos do que isso, de toneladas a mais. É a União Europeia responsável por boa parte desse trigo que é colhido em todo o mundo. De acordo com a projeção do órgão, a União Europeia, que é a junção de 27 países na Europa, deve colher 151 milhões e 600 mil toneladas. A Rússia aparece em segundo lugar com 85 milhões de projeção. Estados Unidos, 47 milhões 350 mil toneladas. A Ucrânia aparece em quarto lugar, com 26 milhões e 500 mil, a Argentina, 17 milhões e meio e o Brasil, de acordo com o órgão norte-americano, safra estimada em 4 milhões 250 mil toneladas, que foi a safra que colhemos em 2017.
O assunto segue sendo o trigo. Vamos saber como é que vem o mercado internacional se comportando. O trigo é um produto complicado no mercado e você tem agora conosco como é que ele se comporta no cenário externo. Nós temos aqui recuo e recuo forte para os negócios com trigo em Chicago. Março, 4 dólares 21 centes mais 75 bushel, a queda de 0,93%. Maio, 4 dólares 34 centes o bushel, queda de 0,91%. Julho, com recuo de 0,94%, 4 dólares 47 centes o bushel. E setembro, 4 dólares 63 centes o bushel, com queda de 0,85%. Nós tínhamos há 4 anos essas marcas aqui em Chicago, Juliana, lá próxima a 8 dólares. Mostra que é um mercado que não é complicado só no Brasil, ele é complicado para o produtor americano, para o produtor europeu, da Argentina também, não é muito fácil, sempre foi um mercado um pouco mais complexo. E a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem a participação do telespectador de casa. Entre em contato conosco pelo Facebook, Twitter e participe também. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós voltamos já. A Organização Mundial da Saúde incluiu todo o estado de São Paulo na área de risco de transmissão da febre amarela. Como o vírus também pode ser transmitido no meio rural, o Canal do Boi preparou uma reportagem especial para alertar a população que vive no campo. Acompanhe. Presente em um vasto território do Brasil, a febre amarela é uma doença grave e que acarreta altas chances de morte. É transmitida pela picada de 3 mosquitos diferentes, sendo que 2 deles vivem em matas e áreas rurais. A febre amarela ela tem 2 tipos de transmissão. Um é na zona urbana e a outra é a silvestre, que ocorre na zona rural. Na zona rural, a transmissão dessa doença ocorre quando um animal primata, não humano, que é o macaco, se contamina com a doença e, através do mosquito, essa doença é transmitida ao homem. É importante ressaltar que o vírus não é transmitido diretamente dos macacos aos homens. Portanto, a morte dos animais se torna um alerta para que sejam tomadas medidas de proteção da população. Assim, não se deve matar os macacos, como ocorreu em alguns casos recentes. No campo, a orientação é deixar os ambientes limpos para evitar criadouros dos mosquitos e se atentar para o encontro de macacos mortos. O principal cuidado é a eliminação de criadouros, Então, assim, os produtores devem estar cuidando dos seus maquinários, das suas ferramentas, Daqueles objetos que às vezes vão ser descartados, para ver se ali não tem reservatório de água parada, onde possa ocorrer ali, larvas, Então, criadouros desses mosquitos. E também é importante que o produtor, se ele encontrar algum macaco morto em sua região ou em mata fechada, entrar em contato urgentemente com a vigilância epidemiológica. Só aqui no estado de São Paulo, o número de mortes por infecção por febre amarela chegou a 21 desde janeiro de 2017. Já os casos de infecções contraídas dentro do estado chegaram a 40. Diante da situação, a Organização Mundial de Saúde resolveu incluir todo o estado paulista na área de risco de transmissão de febre amarela e recomenda vacinação para quem viaja para qualquer parte do estado. Com o aumento da preocupação em relação à doença, a campanha de vacinação com doses fracionadas teve que ser antecipada para o dia 29 de janeiro em 54 cidades do estado paulista, incluindo áreas rurais. A meta é vacinar 8.300.000 pessoas. A melhor medida de prevenção hoje é a vacinação. A vacinação da febre amarela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Ela é gratuita e tem uma excelente eficácia. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a gente segue com o programa agora no quadro Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver quem que está conosco no Agricultura BR Responde de hoje. É a Marisol Classe, de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. E pergunta o seguinte: gostaria de saber sobre a previsão do tempo nos próximos meses para Júlio de Castilhos, lá no Rio Grande do Sul. Quem responde para você é a Juliana Rezende.
Respondendo à dúvida da telespectadora Marisol Classe, da região de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos meses na região. Bom, a disponibilidade hídrica do solo do Rio Grande do Sul diminuiu um pouco ao longo dos últimos períodos por conta do tempo mais seco, ou seja, as pancadas de chuva não conseguem recuperar esses dias de tempo mais seco. As altas temperaturas também acabaram garantindo a diminuição da umidade do solo. Aqui na região central do Rio Grande do Sul, na região de Júlio de Castilhos, a umidade do solo ainda varia bastante, em torno de 50% até 70%. Mesmo assim, os índices ainda seguem favoráveis para grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento. Agora, nos próximos 5 dias, uma área de baixa pressão vai se formar no sul do Rio Grande do Sul, vai conseguir aumentar a chuva no estado gaúcho, mas não vai ser uma chuva abrangente. As instabilidades mais fortes vão ficar concentradas aqui na faixa oeste. Aqui na região central, a chuva ainda deve seguir ocorrendo. O volume de água que varia, em torno de 15 até 30 milímetros. Ou seja, não é uma chuva tão forte, mas também não devem ser pancadas de chuva tão isoladas assim. No decorrer do segundo período é quando a chuva perde cada vez mais intensidade. As instabilidades se afastam da região e aí o tempo firme até vai voltar a predominar aqui em alguns locais das áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul. Na região central, o tempo firme também vai predominar, só que ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva, de maneira muito irregular. Ao longo do terceiro e último período, as instabilidades agora na região sul ainda seguem de maneira menos intensas. Então, o tempo firme ainda segue predominando por alguns momentos. As pancadas de chuva podem ocorrer principalmente no finalzinho do dia. Agora, já a partir dos próximos períodos, entre todo o mês de fevereiro, março e também abril, as instabilidades ainda devem ocorrer de maneira muito irregular. Ou seja, teremos pancadas de chuva, mas ainda intercalada com dias de tempo mais seco. As temperaturas ainda devem seguir um pouco mais elevadas, por alguns momentos ainda pode ficar um pouco mais amenas, mas o mês que deve garantir pancadas de chuvas mais frequentes deve ser o mês de fevereiro. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, e obrigada a você, Marisol, por ter participado. Um abraço a todos de Júlio de Castilhos. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR fala um pouco agora sobre o Brasil e a soja no Brasil. Um dos dados que mais chamou a atenção aqui da equipe do Agricultura BR, no último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, divulgado em 12 de janeiro, ficou por conta dos números para a soja, evidentemente. Os americanos, eles expandiram a sua estimativa de produção de soja no Brasil em 2 milhões de toneladas, trazendo para 110 milhões de toneladas, em linha com o que a Conab, na época, um dia antes, tinha dito que seria a produção brasileira. E também elevaram em muito a expectativa de exportação do Brasil. De acordo com os norte-americanos, o Brasil vai exportar 67 milhões de toneladas de soja. Vamos ver então agora a situação dos grãos, porque agora a Agricultura BR mostra todo o complexo. Observe que, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americana, 110 milhões de toneladas a expectativa de produção no Brasil. 2 milhões de toneladas acima daquilo que era previsto em dezembro do último ano. As exportações chegam a 67 milhões de toneladas, acima também dos 65 milhões e 500 mil toneladas estimados em dezembro, enquanto que o consumo ela está estimado em 45 milhões e 700 mil toneladas. Evidentemente que o Brasil é um grande destaque na produção de soja e em todo o complexo. E mesmo não sendo o principal produto do complexo a ser trabalhado pelo país, o óleo e também o farelo, tem grandes destaques. Nesse relatório que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, nenhum nem outro teve mudanças em relação a dezembro, mas é sempre importante você ver como é que está essa situação, trazendo aqui primeiramente farelo de soja, oferta e demanda no Brasil, produção em 32 milhões e 500 mil toneladas, é a estimativa, exportação em 15 milhões 250 mil toneladas e consumo interno 17 milhões 480 mil toneladas, aqui falando de um mercado que é dominado pelos argentinos. O outro do mercado que também tem domínio do país vizinho é o do óleo de soja. E o óleo de soja no Brasil tem essa configuração. Produção de 8 milhões e 60 mil toneladas, exportação estimada em 1 milhão 450 mil. O Brasil consome quase todo o óleo de soja que produz, vão ser consumidos internamente 6 milhões e 700 mil toneladas de óleo de soja.
E atenção, houve mudança agora mesmo no mercado internacional da soja, que até há pouco vinha com alta na Bolsa de Chicago, com posições acima dos $10 por bushel, mas agora muda o rumo dos negócios e cai. Lembrando que a soja na Bolsa de Chicago já vinha operando com alta há 6 sessões seguidas. A gente acompanha os negócios de agora, então veja que os negócios caem 0,33%, 0,32% para todas as posições de mais curto prazo. A de março vem a $9,81 por bushel, sendo que hoje já chegou aos $9,88. A posição de maio, que havia alcançado os $10 por bushel na cotação máxima do dia, agora vem bem mais baixo do que isso, a $9,92 mais 50. E a de julho, que chegou aos 10,10, agora vem aos $10,02 mais 50 por bushel, registrando, portanto, Fabiano, essa desvalorização. Tá certo, soja invertendo em Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil, outro elemento importante na composição de preços para a situação nacional. Se o pessoal tiver o dólar, e tem mesmo, o dólar vem alta. Dólar nesse momento com alta de 0,68% a R$ 3,23 mais 2 a moeda norte-americana. Com estas informações, a gente se despede de você por enquanto, com essa edição ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.